Muita paz, meus irmãos. Mais uma vez retornamos aqui a essa casa com as nossas palestras virtuais, no intuito de que possamos realmente levar a mensagem espírita, a visão que a doutrina espírita traz para rincões mais distantes, para outros lugares, para que todos possam ter acesso a esse conhecimento magnífico que é a doutrina espírita. E nesse mês de março, nós pensamos muito sobre a possibilidade de falarmos sobre a questão da mulher. O mês de março é um mês dedicado às mulheres, a necessidade que a sociedade ainda tem de olhar para esse lugar, um lugar ainda de questionamentos, um lugar de opressão, um lugar de menos-valia, onde a sociedade ainda tem dificuldade de reconhecer os valores, a potência, a verdadeira qualidade do feminino e expresso muitas vezes num corpo de mulher. Então, para isso, inclusive, foi instituído o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, para que essa minoria social, minoria no sentido de não ter poder diante da figura masculina, de não ter igualdade diante da figura masculina, então por isso minoria, ela possa olhar para a mulher, essa sociedade, com mais cuidado, com todas as necessidades que existem nessa relação com o feminino. Então a questão da dignidade, a questão do respeito, a questão da igualdade, a questão dos direitos são princípios básicos que devem reger uma sociedade igualitária, uma sociedade onde haja o pensamento direcionado ao plano maior, nessa dinâmica fraterna das relações, e que infelizmente ainda está muito distante da nossa realidade aqui no planeta. Então, quando a gente fala em igualdade, quando a gente fala em dignidade, em respeito, a gente fala de equidade, que é um princípio social que revela esse lugar da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para que se tornem iguais. A equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais justa. E nesse caso nós temos a mulher como o grande centro, como o grande foco na necessidade dessa relação de igualdade, nessa relação de respeito. Isso não se restringe exclusivamente à dinâmica material, aqui da vida encarnada. Nós, enquanto pesquisadores, enquanto aqueles que estudam a doutrina espírita, nós precisamos olhar essa dimensão do feminino também num aspecto espiritual. Por isso é necessário que a gente veja a dimensão do espírito nessa condição do ser mulher, do viver num corpo de mulher. Então a gente vai olhar que o inconsciente, na verdade, e quando a gente fala em inconsciente, a gente está falando de espírito, fundamentalmente, é o depósito de experiências do espírito eterno, do eu superior, da realidade da vida física. A identificação da consciência com essa instância proporciona lucidez sobre as realizações das reencarnações passadas, numa compreensão de causa e efeito. Isso vai nos explicar de forma muito profunda porque alguns espíritos estagiam num corpo de mulher e outros num corpo de homem. Isso não é casual, não é aleatório, como a gente possa acreditar. Isso tem todo um planejamento que é construído para que essa encarnação ela traga experiências educativas para esse psiquismo, para esse espírito. Para que a gente
possa entender isso de uma forma bem clara, a gente trouxe aqui um gráfico que ele mostra várias camadas desse psiquismo. A camada mais externa, ela é fundamentalmente o nosso corpo físico, e as camadas mais internas vão se desdobrando nas camadas espirituais. Até que lá no centro, nesse círculo menor, no centro dessa grande circunferência, nós temos aí representado o eu superior. Essa figura, ela mostra como nós somos seres multidimensionais, nós somos seres realmente compostos de camadas, e essas camadas elas vão passo a passo a partir da expansão dessa consciência, a partir da transformação desse espírito que ora vinha numa condição mais selvagem, mais primitiva, e ele vai sutilizando as suas ações, o seu pensamento, as suas emoções, e aí ele vai quebrando essas camadas, ele vai transformando para que efetivamente se transforme nesse indivíduo unificado com o divino. Só que nesse processo de transformações que o indivíduo vai vivendo, ele vai estagiar nesses vários corpos. O nosso psiquismo, nessa condição evolutiva nossa, ele não é um psiquismo ainda unificado. Ele é um psiquismo ainda em condição de cisão, em condição de quebra. E é por isso que ora nos identificamos numa polaridade e ora nos identificamos em outra polaridade. Nesse estudo nós temos o Dr. Jorge Andréa, que traz no livro Forças Sexuais da Alma a seguinte assertiva: é no setor mais interno, acoplado aos campos do inconsciente puro, que teriam nascimento as energias ditas sexuais pelas suas condições de impulsão criativa. Então é a partir daquele núcleo, daquele centro, que essas forças sexuais elas vão se manifestar, seja na condição feminina, seja na condição masculina. E quando estudamos nessa dinâmica da energia, nós destituímos a questão de gênero desse estudo. Significa que vamos olhar a condição do princípio energético. O que se expressa nesse indivíduo? É mais uma expressão do feminino, é mais do masculino. Isso tem a ver com o planejamento que foi feito previamente no plano espiritual, para que ele pudesse aqui experimentar situações de reajuste, porque nós sabemos que somos devedores do passado. Nós temos encarnações aí de erros, de brutalidade, de ignorância das leis divinas especificamente, e viemos agora numa outra condição, num outro momento sociocultural, socioeconômico, histórico, que vai promover condições de transformação. Então, estar num corpo de mulher que ora ainda vive as agruras de uma sociedade pouco acolhedora, isso faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, do nosso processo educacional. A reencarnação, ela não vai chancelar a violência, que isso fique bem claro, não é esse o propósito, mas ela vai evidenciar para esse espírito o que ele precisa transformar. Se hoje nós temos espíritos que ainda estão nessa condição selvagem, violenta, agressiva, mutiladora da figura feminina, isso diz respeito a ignorâncias conscienciais. Isso diz respeito ainda a condições atrasadas desse psiquismo, e não uma justificativa para que a reencarnação ela possa prosperar, para que ela possa manter a violência. Esse não é o propósito. O propósito ele é bem maior. E Jorge Andréa vai dizer mais à frente, os núcleos mais internos, próximo a esse inconsciente puro, seriam mais impessoais, com uma carga de energia de maior totalidade, onde as duas forças, masculinidade e feminilidade, se encontrassem ajuntadas, como que fundidas.
Então isso vai confirmar o que nós já sabemos, que à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai se tornando mais próximo da sua unificação com o divino, ele vai perdendo essas referências de masculino e feminino. Ele vai se tornar um ser uno, como Joana de Ângeles nos traz, um ser integral, unificado nas suas duas potências. Então, para que nós entendamos a necessidade dessa experiência, porque ora nós estagiamos num e no outro, nós vamos olhar aqui os princípios fundamentais que regem essas forças. Então, a força masculina, como uma força de ativação, ela é uma entidade consciente que reivindica, que provoca, que determina, que usa essas forças para determinada finalidade. Em suma, é aquela força que projeta, que constrói, que vai para fora, que materializa os seus projetos internos. Então é uma força essencialmente extroversora, é uma força de realização externa. A força feminina é uma força de acolhimento, é uma força que se expressa numa consciência que conserva a atitude de aceitação diante das circunstâncias, esperando com paciência e confiança a permitir que se complete o processo de amadurecimento. À primeira vista, parece que a força feminina ela é mais frágil, ela é mais deficiente, porque ela não está em atitude direta com a realidade material, mas isso é um engano. Essas forças elas são complementares, elas são forças que realmente promovem para esse indivíduo a possibilidade dele estar na vida material, mas com um fluxo energético mais internalizado, mais voltado para as suas realidades essenciais. Aí sim, seria aquele homem consciente, aquele homem psicológico, voltado para as realizações do futuro, levando consigo toda a carga, dessas forças que o compõem. Mas o que nós vemos é muito diferente. A cisão, essa dualidade, essa quebra consciencial, ela gerou distorções. E aí nós vamos ver que os indivíduos, eles abrem mão do processo da complementaridade e vivem um processo de cisão. E essa cisão leva à distorção. Então, lá na força masculina distorcida, nós vamos reconhecer o que acontece na nossa sociedade hoje. Força bruta, autoridade, poder, violência, ao passo que nós vamos identificando na força feminina distorcida a subserviência, o egoísmo, a menos-valia e o ressentimento, que são fatores mais internalizados, mais voltados para o campo do sentimento. Então, quando nós observamos essas forças na sua totalidade, elas são forças de impulso, elas são forças de progresso. Na sua contração, nesse lugar distorcido, elas são forças de atraso. São forças que nos levam às condições que vivemos hoje. E por isso, o espírito em si, ele vai precisar estagiar nos diversos corpos, para que ele possa entender essas realidades. As brutalidades que nós vemos hoje, os feminicídios, as condições violentas que a mulher vive, elas dizem respeito a experiências que no futuro virão para esses indivíduos. Eles precisarão passar por experiências de aprendizado em corpos femininos, na condição de ser mulher, de estar aqui na vida, de estar num corpo biologicamente mais frágil do que o corpo masculino, para que ele possa entender esse lugar e possa transformar esse campo de destruição em campo de realização e, acima de tudo, em campo de amorosidade, que é o princípio fundamental que rege o espírito quando ele está na polaridade feminina. Ele precisa desenvolver as suas capacidades amorosas, as suas capacidades acolhedoras diante da humanidade. E é por isso que muitas vezes as mulheres, elas na distorção,
ao invés de trabalharem o processo da amorosidade em si, porque o próprio meio às vezes não permite, elas vão para um lugar de subjugação. A subjugação seria uma distorção dessa energia e que gera esse tipo de cenário que nós temos vivenciado hoje na nossa sociedade atual. Acima de tudo, nós temos que reconhecer que essa ferida do feminino, ela não é nova. Hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos toda a divulgação sobre o que acontece, inclusive no âmbito doméstico dessa mulher que sofre violência. Mas essa ferida, ela é milenar. Ela vem aí atravessando os milênios, os séculos de subjugações. Nós mulheres que estamos aqui, nós temos ancestrais femininas que viveram situações bastante difíceis lá no passado. Os homens que aqui estão também, a partir da sua ancestralidade materna, né, tem aí uma sequência de mulheres que viveram situações extremamente difíceis, muitas vezes sem voz diante da sua própria existência, muitas vezes sem voz diante da sua própria corporalidade, da sua própria ação diante da sociedade, diante da própria família, diante dos próprios filhos. E aquela mulher que muitas vezes não casou, aquela mulher que não teve filhos, vivendo também essas dificuldades, as dificuldades do apontamento, do preconceito, da rotulação. Então, isso que chega para nós hoje, numa realidade alarmante, diante das telas que nós assistimos, isso já vem se desdobrando há milênios da história social da humanidade. E agora isso se torna evidente. Então a tecnologia chega para nos ajudar, para permitir que nós, agora nessa condição feminina, possamos ser vistas e possamos também falar, possamos ser escutadas, para que a partir disso possa haver um saneamento passo a passo dessa ferida. Não é uma trajetória muito rápida, não é uma trajetória muito simples, porque ela carrega uma carga milenar, como foi dito. Então, para que isso possa ser saneado, para que essa relação ela possa ser ajustada naquele lugar da equidade que nós falamos anteriormente, isso levará alguns anos aí à frente. Não sabemos séculos ou milênios. Depende fundamentalmente das escolhas que faremos enquanto humanidade diante do que nos espera. Porque a espiritualidade ela tem nos dado todas as condições para que possamos viver numa sociedade equilibrada e igualitária. Mas as escolhas humanas têm dificultado em muito essa caminhada. E dentro disso nós vamos vivenciando situações extremamente delicadas. Mas a ideia, né, é que nós iremos em algum momento atravessar tudo isso e poderemos viver lá no futuro, quem sabe numa sociedade mais humana. Mas até lá ainda teremos que lutar por esse lugar de visibilidade, por esse lugar de direitos. E aqui nós temos uma imagem de mulheres lá na década de 60 lutando por esses direitos, quando a sociedade já atravessava bastante movimentos políticos, sociais, de transformações, e as mulheres também precisaram, nesse momento, ir às ruas pedir por libertação, pedir por autonomia, né? Gera nessas mulheres essa necessidade, especialmente aqui no Brasil, a classe artística, que eram de mulheres que estavam nos teatros, nas televisões da época e que eram taxadas como mulheres de má vida. Por quê? Porque estavam ali representando um personagem, porque estavam num processo autoral da sua própria existência. Mas ali já foram os primeiros movimentos que geraram no
no presente hoje condições de vida muito mais facilitadas, embora ainda não ideais. Nós ainda vivemos algumas dificuldades nesses aspectos da relação social, mas infinitamente mais aberto, mais propício e mais acolhedor para o papel da mulher. Não à toa estou aqui falando com vocês. Lá no passado isso não era permitido, isso não era possível, porque até mesmo a mulher é tida como um ser intelectualmente menor. Ela não tinha tantas habilidades intelectuais na concepção do homem daquela época. Então ela não seria promovida a nenhum cargo que pudesse evidenciar essa capacidade intelectual. Mas nós fomos vivendo também no decorrer dos séculos e das histórias dessa mulher, condições onde essa mulher se mostrou bastante eficiente. Cientistas, atletas, professoras, filósofas, psicólogas, mulheres que na história da humanidade foram se destacando. E isso foi evidenciando também o caráter intelectual da mulher, a possibilidade de desenvolvimento dessa potencialidade. Não à toa, como sabemos, somos espíritos e como espíritos temos todas as faculdades aqui em latência. Elas serão desenvolvidas a cada encarnação. E assim como os homens também, muitos se mostraram no decorrer dos séculos com habilidades mais sutis, mais introspectivas. Os poetas, os músicos, os artistas, os filósofos, com uma visão mais delicada, mais aprofundada dessa realidade imediata. Então, aos poucos, nós vamos galgando essa possibilidade dessa junção dessas faculdades. Então, na visão espiritual, estar hoje num corpo de mulher ou estar num corpo de homem significa processo educativo, processo de evolução, processo de crescimento e de construção de novas realidades conscienciais. Então, lá na Revista Espírita, no ano de 1866, vamos pensar que século XIX, Kardec afirmando: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, meus irmãos, pensem aí, mais de 100 anos que isso está posto dentro da doutrina espírita. A igualdade da mulher, o poder que a mulher tem de exercer, inclusive, cargos dentro da Sociedade Espírita Parisiense na época. A esposa de Kardec assumiu a direção na época. Então, essa visibilidade que a mulher tem, porque é vista como espírito imortal, não como um ser menor, como um ser incapaz, mas como um igual na jornada evolutiva. E mais adiante, na questão 822 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Os espíritos respondem: a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Sabemos que além do corpo feminino existe um espírito imortal que agrega experiências como resultado de suas múltiplas reencarnações, seja como homem ou como mulher. Isso aqui é bastante claro para que a gente compreenda qual a visão da doutrina espírita diante dessa condição da mulher. É uma condição igualitária, é um estágio aqui transitório que vivemos. E nesse estágio transitório vamos
vivendo as experiências possíveis de evolução, de crescimento, de abertura, de expansão, para que lá no futuro, quando estivermos realmente com essas duas potências aí diante dessa realidade consciencial, nós possamos utilizá-las da melhor maneira possível. Quando nós falamos do planeta que estamos, né? Um planeta de provas e expiações, é compreensível que vivemos aqui nesse planeta. Mas quando pensamos num planeta de regeneração, será possível vivermos numa sociedade mais igualitária, com corpos que estagiam em condição feminina, corpos que estagiam em condição masculina, em condições mais ajustadas, de maior equilíbrio? E planetas felizes e planetas com maior aproximação do divino? Temos que pensar nisso, porque a nossa jornada ela não estanca aqui, ela não se extermina por si mesma, ela vai se expandir. Lá no futuro, todos nós teremos novos planejamentos reencarnatórios. E o que é que nos espera? Né? Vai depender muito do que construímos aqui e agora. A partir daí, nós teremos realmente novas realidades para se viver dentro de uma sociedade muito mais igualitária. Então, as reencarnações serão o grande portal para a transformação dessa consciência. Essa consciência bruta que nós vemos hoje, que será transmutada em novas experiências vividas, seja aqui na Terra, seja em outros planetas. Se sabe que muitos espíritos que não aceitam o processo de transformação, eles irão para planetas mais atrasados e lá viverão as suas experiências. Assim como aqueles que buscam uma melhoria consciencial, migrarão também para regiões melhores, seja aqui na Terra mesmo ou em outros planetas. Então a reencarnação será esse grande portal de transformação dessas consciências. E dentro do papel da mãe, que nós mulheres trazemos em potência, né, a possibilidade de gestar novos seres, a mulher ela tem essa função, né, na evolução dessa criança que chega, de como ela age, aliviando as provas dessa criança ou reforçando ainda mais as boas intenções que são ali expressas. Então esse trabalho com crianças, ele é direcionado ao desenvolvimento delas, permitindo sua flexibilização desde pequenininha, ajudando a começar a transformar sua tarefa de vida desde a hora que nasce. Por sermos espíritos que estamos nessa polaridade de introspecção, a qualidade do gestar, a qualidade de ter contato com o espírito que acabou de chegar aqui na existência material, dá essa possibilidade de acolhimento. É por isso que se diz, né, as mães têm paciência de Jó, as mães são seres especiais. Mas por quê? Porque essas habilidades que essa polaridade traz, ela permite que esses espíritos possam acolher essas crianças. Mas esse não é um trabalho isolado, esse não é uma função que se exerce sozinha, pelo menos idealmente. Porque o papel do masculino aí, como a gente sempre fala, um papel complementar, são estruturas complementares, ele dará também seguimento à educação desse espírito. Se esses homens, desde pequenos, eles tiverem esse direcionamento, eles tiverem lares que promovam equilíbrio, direcionamento, evangelização, lá no futuro serão homens mais conscientes, mais presentes, mais humanos, mais parceiros, porque esse é o propósito, que essas duas potências, quando agirem de forma casadas, unificadas, elas possam ter uma função positiva diante da vida e diante daquele que chega. Mas nem sempre isso acontece. Então, se formos pensar dentro dessas parcerias ou dentro do papel de autonomia dessa mulher lá no planeta de regeneração, que papel nós assumiremos, né? O papel da mãe, o papel daquela que acolhe, daquela que cuida,
desse lar, desse domicílio, ou o papel da mulher que assume a si mesma, da mulher empresária, da mulher que dentro do seu aspecto profissional ela é eficiente. Em verdade, teremos todas essas polaridades aí ao nosso dispor. Utilizaremos aquelas que estiverem mais afinizadas com os nossos propósitos naquela encarnação. Poderemos utilizar todas as possibilidades, ou ter numa encarnação a possibilidade de exercer o papel de mãe, de mulher, de parceira, de filha, mas também a sua autonomia enquanto ser em evolução, que esse é o principal propósito hoje. Quando falamos no Dia Internacional da Mulher, nós estamos falando dessa autonomia, dessa individualidade, da individualidade que segue a sua existência, que faz as suas escolhas, que promove mudanças, transformações. E a partir daí se vê diante do outro nessa posição de igualdade. Então, meus irmãos, dentro dessa condição que nos vemos como espíritos eternos que somos, precisamos mudar essas mentalidades. Precisamos reconhecer o nosso papel hoje dentro da sociedade. Precisamos reconhecer as mudanças que estão acontecendo, as transformações que estão acontecendo. Temos hoje mudanças de panorama, inclusive até na nossa orientação da nossa sexualidade. Então, nós temos hoje mulheres trans, são mulheres que precisam ser vistas também, precisam ser incluídas, precisam ser respeitadas, precisam ser amadas dentro da sua singularidade. Elas fazem parte, sim, desse movimento, assim como os homens trans também fazem parte do movimento da humanidade. E precisamos acolher-nos todos dentro das nossas manifestações, das nossas expressões enquanto espíritos eternos. Eu deixo aqui a minha mensagem, o meu abraço para todas as mulheres, para todos os espíritos que estão estagiando nesse momento, nessa condição feminina, e que possamos cada vez mais nos abraçarmos e entendermos a realidade espiritual como o destino único de todos nós enquanto espíritos. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, hoje e sempre. Até mais!